Olá, a nossa aula de hoje é sobre modos de ação gênica. Para a gente estudar os modos de ação gênica, é importante a gente conhecer, por exemplo, o genótipo para um gene de interesse e também um fenótipo que vai nos ajudar a entender como que esses genótipos são expressos. Então, se a gente pegar um fenótipo relacionado com crescimento, por exemplo, a gente pode observar o seguinte: aqueles indivíduos que têm o genótipo A2A2 têm um fenótipo definido aqui pelo tamanho, tá certo? Aqueles indivíduos que têm o genótipo A1A2 têm um fenótipo diferente e, da mesma forma, os indivíduos que têm um genótipo A1A1 têm um fenótipo diferente com relação ao tamanho. O que a gente pode observar nesse caso? Que o efeito médio de um alelo, no caso o alelo A1, ele é constante, independente dos outros alelos presentes no mesmo locus. Como que a gente quantifica isso? Se a gente medisse o peso do animal A1A2 e comparasse esse peso com o peso do animal A2A2, nós iríamos verificar, por exemplo, um incremento de 100 gramas. Ou seja, o efeito do alelo A1 foi de 100 gramas. Quando a gente compara o fenótipo do genótipo A1A1, a gente também observa um aumento em relação ao fenótipo desse indivíduo das mesmas 100 gramas, tá certo? Então, isso caracteriza uma situação onde o efeito médio do alelo é constante, independente dos outros alelos que já estão no locus em estudo. Por outro lado, a gente pode ter uma situação caracterizada dessa forma, onde a inclusão ou a substituição de um alelo A2 por um alelo A1 provoca uma determinada mudança no fenótipo do indivíduo. Ou seja, o alelo A1, na presença de um alelo A2, provocou a mudança no fenótipo do indivíduo. Por outro lado, quando a gente compara o fenótipo desse indivíduo com o fenótipo desse indivíduo, que tem também a inclusão de um alelo A1 em substituição ao alelo A2, nós verificamos que o fenótipo não mudou na mesma proporção do que a mudança causada quando a gente passou desse genótipo para esse. Veja, esse genótipo, ele tem um alelo A1 a mais que esse. E houve essa mudança. Esse genótipo também tem um alelo A1 a mais que esse. Só que a mudança no fenótipo não aconteceu. E isso caracteriza uma situação na qual o efeito médio de um alelo não é constante. Ele depende dos outros alelos que estão, nesse exemplo, no mesmo locus. A gente tem algumas situações um pouco mais complexas que envolvem mais de um locus ao mesmo tempo. Então, vamos considerar esse caso aqui. Nós temos o locus A, um gene qualquer, e o locus B, que pode ser um outro gene, tá certo? E aqui nós temos os 3 genótipos possíveis para o locus A e os 3 genótipos possíveis para o locus B. Então, olha só. Nesse caso aqui, a mudança provocada no fenótipo dos indivíduos, toda vez que a gente substituía um alelo A1 por um alelo A2, ela era constante. Então, diríamos que o peso aumentou em 100 gramas daqui para cá e 100 gramas daqui para cá, como se o efeito do alelo A2 fosse aumentar o peso do indivíduo em 100 gramas a cada novo alelo adicionado. Então, olha só, dessa forma,
como a gente viu no exemplo, fica bem fácil verificar que o efeito do alelo A2, esse aumento em 100 gramas, por exemplo, no peso do indivíduo, foi independente do outro alelo presente no locus A, tá certo? Agora, vamos considerar essa situação. Então, vejam só, nós temos dois locus, tá certo? Quando nós estudamos o efeito do alelo A2 sobre o fenótipo em indivíduos cujo genótipo para o locus B era B1, nós verificamos que a cada substituição de A1 por A2, nós tínhamos um incremento em 100 gramas, por exemplo, no peso do peixe. Vamos verificar se isso é constante para aqueles indivíduos que, no locus B, possuem um genótipo B1, B2. Olha só que situação diferente. Fica claro, nesse caso, que enquanto o efeito de substituição de um alelo A1 por um alelo A2 era de 100 gramas, nessa situação, esse efeito não foi verificado quando havia a presença de um alelo B2 para o locus B. Isso demonstra que o efeito do alelo B2 depende do alelo que está presente no locus B, tá certo? No outro locus, essa é uma situação diferente daquela que nós relatamos no slide anterior, onde nós tínhamos interação entre alelos do mesmo locus. Agora a gente está mostrando um exemplo de interação de alelos que estão em locus diferentes. E aqui, a mesma situação observada para esse caso. Então, o que a gente pode concluir? Que o efeito do alelo A2 depende do alelo presente no locus B. E toda vez que existe um alelo B2 para o locus B, o efeito do alelo A2 é zero. Ou seja, não há mudança do fenótipo nas situações em que nós verificamos pelo menos um alelo B2. É como se o efeito, é como se o alelo B2 inibisse a expressão do alelo A2. Então, isso caracteriza um tipo de ação gênica com interação de alelos que estão em locus diferentes. Um resumo a gente tem aqui. Quando nós verificamos que o efeito médio de um alelo é constante, independente do outro alelos do mesmo locus, ou até mesmo de alelos que estão em locus diferentes, nós temos um tipo de ação denominada aditiva. Por outro lado, nós temos outro tipo de ação gênica, conhecida como ação não aditiva, caracterizada pelo seguinte: o efeito médio de um alelo não é constante. Ou ele depende do outro alelo que está no mesmo locus, e aí nós usamos um termo chamado dominância, ou esse efeito depende de alelos que estão em locus diferentes. E aí nós temos um outro tipo de ação não aditiva, caracterizada por epistasia. Então, basicamente, nós temos ação gênica aditiva, na qual o efeito médio de um alelo é constante, independente do alelo presente no mesmo locus ou de alelos de outros locus, e nós temos a ação gênica não aditiva, onde há a caracterização de interações entre alelos, tanto alelos que estão no mesmo locus ou alelos que estão em locus diferentes. Então, vamos tentar ilustrar esses modos de ação gênica com alguns exemplos reais da literatura para organismos aquáticos. Nesse trabalho aqui,
esses gráficos aqui são adaptados desse trabalho citado, os autores montaram, apresentaram os resultados para os fenótipos de duas características analisadas em salmão. O trabalho todo, eles analisam alguns pesos e rendimentos de cortes nessa espécie. O gene de interesse era o IGF-1, um gene bem importante para praticamente todos os organismos, e nesse gene, é importante a gente imaginar que eles encontraram mutações em várias partes do gene. Nesse caso aqui, o exemplo é com as mudanças ou com as alterações em uma determinada posição do gene, que se vocês lerem o trabalho, vocês vão identificar. Então, ele tinha 3 genótipos, ele tinha 2 alelos, 2 variantes para essa região aqui, e essas variantes ele chamou de genótipo CC, CA e AA. O que a gente observa para essa característica aqui, peso corporal? Toda vez que um alelo C era substituído por um alelo A, havia um incremento no fenótipo dos indivíduos. E esse incremento para a característica peso corporal foi de 100 gramas. Por outro lado, para essa outra característica aqui, que era o peso do filé, eles também verificaram que a substituição de um alelo C por um alelo A causava alteração no fenótipo. E essa alteração era de aproximadamente 80 gramas. Então, esse valor e esse valor referem-se ao efeito médio de substituição de um alelo C por um alelo A para essas duas características. Esse é um exemplo didático, tá? Um trabalho publicado na literatura, passou por toda a revisão, todo o processo de revisão, mas é muito importante a gente fazer uma análise crítica e verificar o seguinte: essas características estudadas, elas são normalmente influenciadas por muitos pares de genes. E toda vez que a gente verifica uma estimativa dessa magnitude para uma característica cuja escala está aqui na faixa de 2 quilos, 2,5 kg, a gente tem que ficar um pouco cauteloso, porque é um efeito muito grande, tá certo? Para um determinado gene, levando-se em consideração que nós temos muitos genes influenciando essa característica. Então, esse é um exemplo didático, ele é obtido da literatura, mas a gente sempre tem que olhar com muita cautela, porque é um efeito que, de fato, chama muita atenção. Do ponto de vista de melhoramento genético, seria interessante a gente identificar um gene que tem um efeito tão grande sobre uma determinada característica de importância econômica muito alta. Só que nem sempre esse mesmo efeito pode ser encontrado em outras populações dessa mesma espécie, e nós vamos ver isso no futuro. Aqui uma outra situação, agora com uma espécie de carpa ornamental, em que é um exemplo bem clássico de ação gênica do tipo dominância. Então, os autores analisaram a pigmentação, a característica analisada era a pigmentação, e eles verificavam, por exemplo, que alguns animais não produziam pigmentos de cor prata, e a presença desse pigmento prata ajudava a refletir a luz. Então, olha só, esses indivíduos aqui, que são os indivíduos que produzem o pigmento prata, eles refletem luz. Já esses outros indivíduos que não produzem esse pigmento prata, eles não refletem a luz e, portanto, são um pouco mais escuros, tá certo? Olhando os fenótipos resultantes dos cruzamentos que eles fizeram, a gente tem uma situação bem clássica em que a existência de um único gene com um efeito recessivo explicaria esse fenômeno. Então, olha só, aqui é o cruzamento
de 2 indivíduos heterozigotos, observou-se 25% de indivíduos com o fenótipo de não produzir o pigmento prata, e 75%, que são aqueles indivíduos azão-azão ou azão-azinho, que produziam o pigmento e que refletiam a luz. Quando os autores repetiram o cruzamento apenas de indivíduos que eram recessivos, eles observaram 100% de progênies que também não produziam pigmentos prata, tá certo? E depois eles fizeram outros cruzamentos de indivíduo heterozigoto com indivíduo recessivo e observaram todas aquelas proporções que normalmente são observadas quando a gente faz os testes semelhante àquilo que o Mendel fez com as ervilhas. Então, olhando esses delineamentos e os resultados obtidos, fica bem claro, ou melhor, a gente é induzido a imaginar que um único gene seria suficiente para explicar esse fenômeno. Só que o que acontece? Especificamente para esse caso, os autores estudaram a expressão de vários genes envolvidos com a produção de pigmentos. E eles verificaram que havia diferenças na expressão de vários genes. Então, com isso, eles levantaram a hipótese de que vários genes estão envolvidos em um processo que aparentemente é simples e que, se a gente não fizesse um estudo mais aprofundado, poderia ser caracterizado pela existência de um único gene controlando o fenótipo. Tá? Então, é muito importante a gente tentar, no nível que a gente está dentro do curso de graduação, estudar fatores além daquilo que parece ser muito simples. E esse aqui é um caso em que, se os autores ficassem restritos apenas à análise do fenótipo, eles iriam concluir que existia um único gene que era suficiente para explicar o fenômeno. Por outro lado, eles se aprofundaram no estudo e concluíram o seguinte: olha, cuidado, o que aparentemente é causado por um único par de genes, com dominância, na prática, quando a gente aprofunda o estudo, a gente verifica que não é tão simples. Tá? Mas é um exemplo real e que pode ser usado para ilustrar a existência, esses modos de ação gênica. Aqui uma outra situação, voltando também com salmão, e a característica analisada, na verdade, as características estavam relacionadas com a idade à maturação. Eles consideraram a maturação o início da reprodução. Então, eles classificaram os animais no grupo que se reproduziu até 1 ano, até 2 anos, ou com 3 ou mais anos. E eles também quantificaram a probabilidade de atraso na maturação de 1 para 2 anos e de 2 para 3 anos. Então, nesses gráficos aqui, eles mostram os resultados das análises para essa característica, probabilidade de atraso na maturação de 1 para 2 anos, que é isso aqui, ó, tá certo? De 1 ano para 2 anos, 1 ano para 2 anos, e probabilidade de atraso na maturação de 2 para 3 anos, que está aqui nessa outra linha, tá? As linhas vermelhas são para fêmeas e as linhas azuis para macho. E o gene que eles estudaram é esse VGLL3, tá? É um gene específico relacionado com uma determinada função, e eles poderiam fazer esse estudo com outros genes que estivessem relacionados com isso. Eu não vou entrar em detalhes acerca da função dos genes estudados, mas é sempre importante a gente não perder de vista que esses estudos, que esses genótipos aqui, eles de fato eles podem ser quantificados, eles podem ser medidos nos animais. O que os autores verificaram? Como o próprio nome do artigo sugere,
eles identificaram um efeito de dominância dependente do sexo dos animais. Então, nas fêmeas, o que eles verificaram? Vamos pegar essa característica aqui. Quando havia substituição de um alelo E por um alelo L, havia um aumento na probabilidade de atraso na maturação. Tanto quando eu tinha o genótipo com um único alelo L, quanto quando nós tínhamos um genótipo com os dois alelos L. Então, olha só, o aumento do fenótipo, ele foi constante, independente dos outros alelos que estavam no mesmo locus. No caso dos machos, eles verificaram ação gênica predominantemente não aditiva, do tipo dominância, para essas duas características. Vejam o seguinte, ó, a substituição de um alelo E por um alelo L, na presença de um outro alelo E aqui no genótipo, não causava efeito sobre a característica medida. Por outro lado, quando eles substituíram, ou melhor, quando eles consideraram animais com dois alelos do tipo L, eles verificaram que o efeito, eles observaram um efeito no fenótipo da característica. Então, o que dá para a gente observar para esse caso aqui? Que o alelo E é dominante sobre o alelo L. Porque toda vez que nós tínhamos um genótipo com a presença de um alelo E, o fenótipo era o mesmo. Tá certo? Então, o fenótipo dos indivíduos com genótipo EL ou EE eram iguais, tá certo? E isso caracteriza uma ação gênica não aditiva com interação de alelos do mesmo locus. É o que a gente chama de dominância. Agora vamos para um outro exemplo com tilápia. Então, eles estudaram, nesse caso, a sobrevivência aos 2, 4 e 8 dias pós-fertilização. Eles genotiparam 76 microsatélites distribuídos nos vários grupos de ligação distribuídos no genoma da tilápia, e esses 76... Então, microsatélite é um tipo específico de marcador molecular, tá? De marcador genético. Esses dois aqui, o 159 e o 216, eles estão em grupos de ligação diferentes. Grupo de ligação é mais ou menos equivalente ao cromossomo, tá? Então, o 159 está no grupo de ligação 2 e o 216 está no grupo de ligação 23. Então, em tese, eles segregam de maneira independente. E esses dados aqui, eles refletem o número de indivíduos com cada um dos genótipos. Então, eles tinham, para esse exemplo aqui, 18 indivíduos com o genótipo FF para o marcador 159 e com o genótipo FF ou FS para o marcador 216. Eles somaram, tá? Eles apresentaram juntos as contagens dos indivíduos com esses dois genótipos aqui. A mesma coisa para esse genótipo do marcador 159 e para esse genótipo do marcador 159 também. Então, o que a gente pode observar aqui? Vamos pensar numa ideia onde não há qualquer tipo de interação entre os marcadores. Então, nesses casos, as frequências genotípicas para cada um dos marcadores, e a frequência genotípica pode ser obtida pelas contagens dos sobreviventes e pela genotipagem deles, são independentes. E as frequências genotípicas dos dois marcadores combinados, elas são obtidas pelos produtos das frequências de cada genótipo. Para tentar ilustrar isso,
vou colocar essa tabela aqui, que é um exemplo de independência entre os locos. Então, se a gente pegar um locus A, cuja frequência do alelo 1 é 0,6 e a frequência do alelo 2 é 0,4, nós esperaríamos, e se esse locus não estivesse sob seleção, os acasalamentos estivessem ao acaso, que caracteriza o equilíbrio de Hardenberg, nós teríamos 36% de indivíduos com genótipo A1A1, 48% de indivíduos com genótipo A1A2 e 16% de indivíduos com genótipo A2A2. Para um outro locus independente de A, no qual nós temos a frequência do alelo 1 igual a 0,3 e a frequência do alelo 2 igual a 0,7, nós teríamos aproximadamente 9% de indivíduos com genótipo B1-B1, 42% de indivíduos com genótipo B1-B2 e 49% de indivíduos com genótipo B2-B2. Nessa situação, então, as frequências genotípicas dos dois marcadores combinados são obtidas pelas frequências de cada genótipo, pelo produto. O que acontece? Os indivíduos que são A1A1, B1B1, eles vão aparecer na proporção de 36 vezes 9, o que dá 3% aproximadamente. Numa população de 10 mil, nós verificaríamos, então, 324 indivíduos com o genótipo A1A1, B1B1. O mesmo raciocínio para esse outro genótipo aqui, A1A2, B1B2. Isso aqui é simplesmente a multiplicação de 48% por 9%, nós teríamos, então, 4%, e considerando 10 mil animais nesse grupo, nós verificaríamos, nós contaríamos 432 indivíduos com esse genótipo. E assim para todas as outras combinações. Notem que sob essa condição de independência entre os locos e na situação de não haver qualquer tipo de interação com relação à sobrevivência dos indivíduos, a hora que a gente computasse em toda a população o número de indivíduos com o genótipo A1A1, independente dos genótipos do locus B, nós continuaríamos tendo 36%, 48% de indivíduos A1A2 e 16% de indivíduos A2A2. Se nós fizéssemos esse mesmo raciocínio para os genótipos do locus B, nós teríamos 9% de indivíduos B1-B1, independente do genótipo no locus A, 42% de indivíduos B1-B2 e 49% de indivíduos B2-B2, independente, novamente, dos genótipos do locus A. E aí, o que acontece? A existência de qualquer interação entre alelos de locus diferentes, e essa interação relacionada com a sobrevivência dos indivíduos, causaria alterações nas frequências alélicas e genotípicas. E vamos ver o que aconteceu nesse experimento. Os autores verificaram que toda vez que o genótipo SS para o marcador 216 estava presente, havia redução na sobrevivência dos indivíduos, especialmente, ou melhor, dos indivíduos que possuíam pelo menos um alelo F para o outro marcador. Então, olha só, o genótipo SS do marcador 216, esse genótipo aqui, está associado com redução significativa na frequência do alelo F
do marcador 159. Então, isso caracteriza uma ação gênica não aditiva, epistática, porque há interação de alelos que estão em locos diferentes. Certo? Então, olha só para a gente finalizar. Na teoria, é fácil a gente caracterizar esses modos de ação gênica. Tá? A gente faz um gráfico e a gente consegue ilustrar isso. Mas a gente precisa ter cautela em condições reais, porque a gente tem muitas interações, nós temos muitos genes trabalhando ao mesmo tempo, e isso pode ter implicações sobre a forma como a gente consegue caracterizar as ações gênicas. Isso depende também do tipo de característica. Algumas características, que a gente chama de quantitativa, elas são influenciadas por um número grande de pares de genes. Outras características qualitativas, elas normalmente são influenciadas por menos pares de genes. E conforme o tipo de característica, a gente pode ter mais facilidade para caracterizar um tipo de interação ou o outro tipo de interação. Um outro aspecto interessante também, que depende de como a característica é medida. Naquele estudo do salmão, em que os autores avaliaram a probabilidade de maturação tardia, eles mediram uma característica e na hora de que era a idade, a reprodução, e depois eles formaram grupos de animais de maturidade precoce, maturidade intermediária e maturidade tardia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque podemos ter efeitos, ou melhor, implicações sobre a interpretação dos resultados. E hoje, com a utilização de técnicas muito robustas, tanto para genotipagem em larga escala, quanto para os estudos de expressão gênica, e de métodos estatísticos mais robustos e poderosos, a gente pode avançar no estudo, a gente pode testar hipóteses, e esses testes podem trazer informações adicionais para o estudo dos modos de ação gênica. Certo? Na próxima aula, pessoal, nós vamos dar sequência nesse assunto, mas vamos entrar numa parte relacionada com os componentes do valor fenotípico. Então, com a decomposição do valor fenotípico em valores genéticos, valores genotípicos, desvios de dominância e desvios epistáticos. Certo? Obrigado e espero vocês na próxima aula.